Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Gustavo, eu sou técnico do suporte do Questor Gestão Contábil, da parte tributária, e hoje a gente vai fazer um treinamento sobre as rotinas dos facilitadores. A gente vai disponibilizar esse material ao final do treinamento, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida durante a explicação, vocês podem deixar no chat, que aí a gente vai estar respondendo assim que a gente terminar a apresentação. E é isso aí, vamos iniciar. Então aqui o cronograma, né, de como é que a gente vai trabalhar essa manhã. Então a gente vai passar por algumas auditorias dentro do módulo fiscal, alguns relatórios que podem auxiliar aí nas conferências do dia a dia de vocês. Também dentro do módulo contabilidade, a gente vai ver algumas auditorias que são importantes ali para fins de entrega das declarações de vocês. E também dos dados patrimoniais, tem um utilitário de auditorias ali que a gente vai estar dando uma olhadinha nele. E aí, ao fim de cada módulo, também eu vou deixar alguns relatórios e consultas que podem estar facilitando a utilitária das auditorias de dados fiscais, que eu vou demonstrar ali a seguir. Vou ir mostrando aqui nos slides e vou ir mostrando no sistema em paralelo para vocês. Então a gente acessa a aba de utilitários, a auditoria de dados fiscais. Vou acessar aqui para vocês verem. Só um pouquinho que ele travou. Demonstrando aqui algumas até que ele acessa. E depois eu demonstro ali dentro do sistema para vocês, até que ele destrava. Então, uma das primeiras auditorias ali que é importante vocês executarem ali antes de fazerem as entregas, então FD contribuições, FD ICMS, seria essa dos documentos fiscais cancelados com valores, tá? Quando vocês têm um documento que está com a situação do documento aqui como cancelado e tiver valores informados, ele vai acusar erros, né, durante as validações dos arquivos de vocês. Aí, agora ele voltou. Então a gente acessa eles por aqui, né? Utilitários, auditoria, auditoria de dados fiscais. Aí aqui dentro a gente vai ter as abas, né? A gente tem documento fiscal, detalhamento de itens, a gente vai passar por todas elas aqui agora. Então, iniciando aqui pelo documento fiscal, a gente tem alguns parâmetros aqui, né, para fins de aplicação de filtro, né, eu posso botar um intervalo maior ou menor aqui, se eu desejar. Aqui eu estou deixando o ano todo, né, para deixar um período bem aberto. A gente pode fazer as auditorias no movimento de entradas, no movimento de saídas e no movimento das retenções nas entradas. O usuário também pode estar fazendo um filtro por usuário, se desejar. E aí aqui a gente informa a filial que a gente vai estar fazendo essa auditoria. Então aqui eu vou demonstrar essa primeira auditoria que eu mencionei. Então seriam documentos fiscais cancelados com valores, né? Basicamente você marca a auditoria que você quer utilizar e aí você clica aqui no executar, né? Ou então tecla F9 e ele vai te retornar em tela qual que é o documento que está com essa inconsistência, tá? Então ele vai te trazer aqui o movimento, né? A saída, o código do lançamento e a mensagem do erro que está ocorrendo. Então aqui ele identificou que tem um documento que está com um status de cancelado e que tem o valor informado. Se o usuário desejar, ele pode vir aqui pelo movimento de saídas lá e identificar o documento, ou então dar 2 cliques na linha da auditoria, que ele vai te direcionar já para dentro do lançamento que está com esse problema aqui. Aí você dá 2 cliques, ele vai carregar e vai abrir o teu lançamento em tela. Aqui. Então aqui a gente vê que ele tem valor contábil, informado, né, todas as bases de cálculo, valor de imposto. Só que aí quando a gente desce aqui embaixo, a situação do documento fiscal está como cancelado. E aí é por isso que ele está acusando dentro daquela auditoria ali. Então, quando a situação do documento fiscal estiver como cancelado,
aqui a tendência é que ele fique com os valores todos zerados, né? Para que ele fique registrado corretamente. A gente vai usar essa mesma dinâmica, então, nas demais auditorias aqui, né? Dentro do módulo fiscal. Mais algumas das auditorias, então, eu vou passando aqui e vou explicando para vocês. Essa auditoria aqui dos documentos fiscais com divergência de contribuinte ICMS de inscrição estadual, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai acessar a rotina de auditoria, vai marcar ela, vai executar e ele vai retornar o erro em tela. Só que aqui essa validação ele vai fazer lá dentro do cadastro da pessoa, então, do fornecedor ao cliente. E aí, quando a pessoa tiver uma inscrição estadual válida mencionada e estiver como contribuinte não, ele vai retornar uma mensagem. Então, o mesmo processo aqui. Documentos fiscais de contribuinte e de ICMS e inscrição estadual. Executa. E aí ele vai trazer aqui que a minha pessoa, né, que eu cadastrei ali, ela tem uma inscrição estadual válida, só que no campo do contribuinte dela está configurado como não. Então aí eu posso entrar lá dentro do meu cadastro, né? Ele vai me trazer aqui qual que é a pessoa. Aqui eu sei que é a pessoa 15, né? Mas esse cenário aqui, ó. Aqui dentro da minha inscrição estadual eu tenho uma inscrição estadual válida mencionada por estado do Pará. E... Opa, acho que não é essa aqui. Contribuinte não. Aqui. Então é nesse campo aqui da capa da nota, né? Que ele vai trazer pra gente o contribuinte do ICMS como não. Aí por isso que ele acusou aquela mensagem lá dentro da auditoria. Então ele tem uma inscrição estadual válida, informada no cadastro da pessoa, e aqui na capa ele está como não. Esse cenário aqui é bem difícil dele ocorrer, tá? Mas eu demonstrei igual para vocês, porque hoje o sistema ele nem deixa a gente salvar sem informar uma natureza ali no movimento de entradas ou saídas. Então ele traz aqui, né, um documento fiscal sem o detalhamento de natureza. Isso aqui pode acontecer, tá? Então, basicamente, ele vai ser esse cenário onde eu vou ter a nota lançada, né, sem um detalhamento de natureza informado. Então, aqui, eu tenho o lançamento da nota, não tenho nenhuma linha de natureza demonstrando qual que é o CFOP dessa operação, sem valor, sem base de cálculo, sem nada informado nessa linha aqui. Aqui, então, para fins de já indo um pouco mais para a parte de contabilização, né?
A gente tem uma tabela contábil lá dentro da aba Outros, no campo Tabela Valor Contábil, Tabela Contábil Valor Contábil, que a gente informa, né, nas naturezas para que no momento em que a gente lança o documento fiscal, essa tabela contábil já conste lá na capa da nota para depois a gente fazer a contabilização dos movimentos. E aí essa auditoria ela vai identificar se a tabela contábil. Beleza. Então aqui também, né, a gente vai poder verificar documentos fiscais com tabela contábil divergente da tabela contábil configurada na natureza. Então aqui ele já informou, né, que eu tenho o lançamento com a minha natureza 6107, que está com a tabela contábil divergente. Vou mandar ele carregar aqui. Então aqui a gente pode ver que ele está com a tabela contábil 202 informada para a minha natureza 6107. E aí se a gente for lá dentro do cadastro dessa natureza 6107, a gente vai ver que tem outra tabela informada lá dentro. A gente abre o cadastro da natureza ali, né? E aí identifica a natureza 6107. E vem na aba Outros. Dentro da aba Outros a gente pode ver que a tabela contábil informada é a 201. Então vem de produção à vista e lá está 202. Aí fica a critério do usuário, ele pode estar alterando, né, essa tabela contábil ou verificar se de fato é aquela que está informada lá. Só que pode ocorrer por alguma manutenção, né, alguma alteração manual que o usuário acaba fazendo. Aí fica a critério do usuário corrigir. Documentos fiscais com valor contábil divergente do valor contábil do detalhamento de naturezas. Então, essa auditoria aqui ela vai olhar para o campo do valor contábil ali no cabeçalho da nota e vai avaliar se no detalhamento de naturezas, o total das naturezas ali vai fechar com o valor contábil que está informado lá em cima. Se ele tiver diferente, então ele vai retornar nessa auditoria aqui. Então, a gente pode executar ela ali e aí ele vai ter o cenário informado aqui. Tenho duas aqui, né? Uma que é a que eu deixei sem detalhamentos lá e essa outra com R$1 de diferença. Então aqui ele já vai demonstrar, né, que o meu valor contábil dessa nota é 1.000 e o detalhamento da natureza 999. Então eu tenho uma diferença de R$1 aqui do valor contábil, né, pro detalhado aqui nas naturezas. Aí também o usuário pode entrar aqui, fazer o ajuste, né, e aí depois, se quiser, executa a auditoria de novo para ver se sanou o problema. Documentos fiscais com valor de fundo rural informado sem natureza configurada e documentos fiscais com valor de IPI informado sem natureza configurada. A dinâmica dessas auditorias aqui vai ser bem semelhante, tá? Ela vai olhar lá para dentro do cadastro da natureza e vai avaliar se ela está com os campos de IPI e fundo rural habilitados para apuração, para fins de apuração dos impostos. Se eles tiverem como não e ainda assim houver detalhamento, ele vai retornar o registro na auditoria, né? Então aqui é o mesmo processo, né? Ele vai olhar lá para dentro do cadastro da natureza para esses campos aqui, tá? Então aqui se eu tiver com fundo rural não ou com o IPI não e ainda assim tiver com ele detalhado lá na capa da nota fiscal ou no detalhamento, ele vai retornar essa mensagem ali para gente. Documentos fiscais com valor de ISS divergente do valor de ISS retido. Essa auditoria aqui ela vai olhar lá para dentro da tela de retidos, tá? E vai confrontar se o valor do ISS retido, detalhado lá na tela de retenções,
se ele está condizente com o valor que foi detalhado lá na capa da nota, né, do ISS apurado. Então aqui a gente pode até demonstrar o valor de ICSS diferente do retido. E, por exemplo, em algum momento o usuário importou a nota fiscal e aí na capa da nota ele ficou com um valor e dentro do detalhamento de retiro ele ficou com um valor diferente. Isso aí pode ocorrer. E aí pode estar corrigindo, identificando, né, essa inconsistência e corrigindo ele ali dentro depois. Então aqui eu tenho, né, uma base de cálculo menor, um valor de alíquota diferente também, e um valor de imposto de 29,97, com uma alíquota de 3%. Enquanto lá dentro do meu detalhamento derretido, deixa eu abrir aqui, o valor do meu detalhamento derretido vai estar outro valor. Então aqui dentro do meu detalhamento derretido eu tenho uma base de cálculo de 1.000 e um valor de R$20. Aí por isso que ele retorna ali na auditoria, porque o valor aqui detalhado do ISS retido está diferente do valor que está lá na capa da nota. Esse aqui é bem comum a gente ver acontecer, tá? Documento fiscal com diferença na expressão de valor contábil. Então ele vai avaliar se a expressão valor contábil menos base de cálculo, isentas, outras e exclusão do valor adicionado é diferente de zero. Que é quando acontece essa mensagem aqui, tá? Em que a gente tem um valor contábil ali, mas se eu pegar o valor da minha base de cálculo, da minha isentas, outras e exclusão do valor adicionado, esses valores não batem com o meu valor contábil, ele dá diferença. Aí precisa ser avaliado por que está ocasionando essa diferença, né? E realizar a correção. Então, hoje, se você está fazendo um lançamento manual, por exemplo, ele já dispara essa mensagem em tela para vocês. Mas aí, caso tenha sido importada a nota e por algum motivo ficou com essa divergência, você pode estar usando a auditoria para identificar. Então, você vem aqui, executa ela. E aí ele vai te trazer ali. Aqui eu tenho essa aqui, então, né, que tem uma diferença de R$1 também. O que aconteceu aqui? Tinha um valor de R$1.000 aqui, né, no meu valor contábil, que seria o valor total da nota. Só que aí na minha base de cálculo eu tenho 999, só aí não tenho mais nada, nem isentas, nem outras, nem exclusão do valor adicionado. Então ele restou essa diferença de R$1 ali, né, entre o valor contábil e a expressão que é demonstrada ali, né, que é a base de cálculo, menos, mais isentos, mais outras, mais exclusão do valor adicionado. Ele resta essa diferença ali. Documentos fiscais com natureza configurada, sem lançamento de duplicatas. Então esse aqui também ele vai olhar lá para dentro do cadastro da natureza e vai olhar para o campo detalhar duplicata. Se ele tiver com o detalhamento de duplicatas habilitado como sim e não houver a geração da duplicata, então ele vai retornar ali, né, na auditoria que precisa ser gerada duplicata para essa natureza aqui. Então também ele vai olhar sempre aqui para dentro do cadastro de natureza, né? Lá dentro da terceira aba, da aba outros, e vai olhar aqui a parte de detalhar duplicatas. Se ela tiver como sim, ele vai retornar que ela está sem detalhamento de duplicatas. Que aí é essa etapa aqui, né? Deixa eu abrir aqui para demonstrar para vocês. Que o usuário tem outros utilitários para estar gerando, enfim. Ou até mesmo aqui dentro do próprio lançamento ele tem a opção de gerar esse detalhamento de duplicata, se quiser. Então ele pode abrir o lançamento aqui, abre aqui a telinha, né, com os detalhamentos, e aí vem aqui para a integração de duplicatas, e aí ele tem que avaliar se aqui dentro foi detalhado as duplicatas aqui. Aí aqui no caso essa minha natureza ela não tem, né, ele não vai ter, mas aí ele pode vir aqui e fazer a inclusão da duplicata, né, gerar ela aqui, ou então gerar ela por utilitário.
Documentos fiscais com natureza utilizada no estado, outros estados e exterior. Então, essa auditoria aqui ela vai fazer uma verificação na natureza que está sendo usada no lançamento, e aí ela vai verificar, vai avaliar, né, se você está utilizando a natureza correta para essa operação. Então, ele vai confrontar a pessoa que você está informando, então o teu cliente ou o teu fornecedor. No caso das entradas, então, ele vai olhar para o cadastro do fornecedor e para a natureza que você está usando. Se ele for uma pessoa do exterior, a natureza tem que iniciar com 3. Se ela não tiver com 3, ele vai retornar na auditoria. Se for uma pessoa do mesmo estado, a natureza tem que iniciar com 1, né? E se for uma pessoa de um estado diferente, a natureza tem que iniciar com 2. O mesmo processo vai acontecer no movimento de saídas, então ele vai olhar se a pessoa for do exterior, a natureza vai ter que iniciar com 7. Se for do mesmo estado, ela vai ter que iniciar com 5. Se for de um estado diferente, ela vai ter que iniciar com 6. Então, esse aqui é bem simples ali também, né? Ele vai avaliar, então, o cadastro da pessoa e vai confrontar com o primeiro dígito da natureza que você está utilizando. Documentos fiscais NFE e CTS sem chave de acesso informada. Então, aqui ele vai olhar para os documentos que são modelo 55 ou 57, né? E vai avaliar se eles têm a chave de acesso informada ali dentro da capa da nota, ali dentro do lançamento. Então, aqui também, né? Ele vai olhar, se for do modelo fiscal 55, ele vai pedir que você informe, né, a chave de acesso. Então, também aqui. Esse aqui eu não tenho o cenário demonstrado. Mas é basicamente isso. Então ele vai olhar, né, quando houver o modelo do documento fiscal 55 aqui, ele vai habilitar o campo, né, aqui da chave de acesso para você informar a chave de acesso do documento. E isso aqui também é uma validação que o PVA vai fazer depois lá, né, dentro do movimento fiscal de vocês. Documentos fiscais de devolução sem documento referenciado. Então, essa auditoria ela vai olhar para a natureza que você está utilizando, né? Vai verificar se ela é uma natureza de devolução, seja de entrada ou de saída, né? Devolução de compra, devolução de venda. E aí, quando você tem um movimento de devolução, você tem que fazer o detalhamento lá dentro do registro C113 do SPED. Então, ele vai avaliar se você estiver usando uma natureza de devolução, se você tem o detalhamento do C113. Então, basicamente, ele vai pegar aqui, né, essa informação. Deixa eu gerar uma aqui. Então aqui ele me trouxe um lançamento que eu tenho. E aí aqui, né, eu tenho então uma natureza de devolução de compra. Só que eu não relacionei um documento fiscal aqui no meu C113. Aí o usuário pode vir aqui, né, dentro do detalhamento, SPED, e aí ele tem o registro C113 aqui para fazer o referenciamento do documento. Que aí seria a nota de origem da operação, né, que ocasionou essa devolução. Aqui essas duas auditorias é uma mecânica bem semelhante, tá? Então, a natureza não está configurada para detalhar itens. Ele vai olhar para dentro do cadastro natureza e vai ver se ela está habilitada para detalhar itens. Se ela tiver como não e ainda assim tiver detalhamento de itens, ele vai retornar na auditoria. Se ela tiver configurada como sim e não tiver detalhamento de itens, então a operação contrária, né? Ele também vai retornar. Então esse aqui também, ele vai olhar lá para dentro da aba outros, né? Dentro do cadastro da natureza. Dentro do cadastro natureza, então se ela tiver como sim para detalhar itens, produtos e serviços, ele vai pedir que você tenha o detalhamento de itens aqui dentro do lançamento da nota. Se ela tiver como não, aí você não poderia ter o detalhamento, né? Ele vai pedir que você exclua o detalhamento
vai ficar retornando essa mensagem ali dentro da auditoria. Aqui a gente já está na aba de detalhamento de itens, né? Nessa aqui. Então seriam essas duas primeiras auditorias aqui. Aqui então, lá dentro da tela de detalhamento mesmo, então ele vai fazer algumas verificações. Ele vai olhar para a totalização do valor dos itens detalhados, né, e vai avaliar se ele fecha com o valor contábil do documento fiscal. Eu vou demonstrar eles todos juntos depois ali, só para exemplificar o que cada uma das auditorias faz aqui, né. Ele vai fazer a mesma verificação para o valor de ICMS, se o valor do ICMS que está no detalhamento de itens bate com o que está na capa da nota, lá no detalhamento de naturezas, lá na capa. Valor de ISS, mesma coisa, ele vai olhar se está fechando, valor de IPI, e se a natureza do detalhamento também é a mesma natureza que está lá na capa da nota, né? Então seriam essas auditorias aqui, que vão fazer essa verificação aqui dentro da tela de detalhamento de itens. Então aqui eu executei, ele me trouxe várias auditorias aqui, né? Então, por exemplo, natureza está diferente, né? Eu tenho uma natureza no detalhamento e outra natureza na minha capa da nota. Aí isso aqui o usuário pode estar fazendo esse confronto de informações, né? Aqui, por exemplo, então eu tenho um valor de ICMS detalhado na minha CFLP, que é menor do que o valor de ICMS que está detalhado lá nos meus produtos, por exemplo. Por que aconteceu isso aqui? Porque na minha capa da nota eu informei uma alíquota de ICMS e lá dentro do meu detalhamento eu informei outra. Então na capa eu informei uma alíquota 7 e lá dentro do meu detalhamento de itens eu informei uma alíquota 12, por exemplo. Então aqui eu tenho um valor de R$70 de ICMS e aqui dentro do meu detalhamento de itens eu informei uma alíquota 12 e gerou um valor de R$120. Aí eu preciso fazer essa correção também, né? Aqui, por exemplo, base de cálculo, alíquota 12, valor inconsistente com o que está na capa da nota. Ele vai avaliar também se a unidade de medida que você está usando no detalhamento de item está configurada no registro 0190. Isso aqui, se ela não estiver configurada, ela retorna erro no SPED depois, tá? Na hora de validar. Então, ele vai olhar a unidade de medida que eu estou usando aqui dentro do meu detalhamento. Vamos usar esse aqui como exemplo mesmo. Então aqui eu tenho a unidade de medida unidade. Ele vai olhar se essa unidade de medida que eu tenho aqui, se ela está informada lá dentro do meu cadastro 0190 do SPED. Então ele vai olhar aqui para dentro de cadastros, SPED 0190, unidade de medida. Aqui ele provavelmente vai ter essa unidade, é uma unidade que eu uso recorrentemente aqui. Então ela está aqui. Caso ela não tivesse aqui, ele ia me retornar erro, né? Ia me retornar ali na auditoria e também ia retornar erro no meu SPED na hora que eu fosse validar. Agora a gente vai entrar então em algumas auditorias bem importantes aqui, principalmente do processo de composição dos valores de PIS e COFINS, tá? Que seria ali dentro da aba de detalhamento de PIS e COFINS e outros. Então a gente começa aqui então pelas CSTs tributadas com valor de imposto zero. Então ele vai avaliar, né, se eu tenho um lançamento com uma CST 1, 2 ou 3 e se o meu valor de PIS e COFINS tiver zero. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho uma CST 1 informada e aí o meu valor de PIS e o meu valor de COFINS estão zero. Então, vou voltar aqui. Marcar essas outras aqui. PIS e COFINS zerado. Então aqui eu tenho uma CST1 e o valor do meu PIS e COFINS está zero. Vai abrir o meu lançamento.
E aí eu posso entrar aqui dentro dos detalhamentos, PIS, COFINS outros. Aí aqui a gente pode verificar então, né? Como eu mencionei, que eu tô com uma CST que é uma CST tributada, porém, tô com valor zero, então tô com a alíquota do PIS zero, tô com o valor do PIS zero. Aí isso aqui o usuário precisaria efetuar essa correção, né? Informar a alíquota do PIS aqui, e aí ele já vai calcular o valor com base na base de cálculo aqui em cima. Isso aqui pode ocorrer por vários motivos, tá? Então, desde lá no cadastro do produto estar incorreto, por exemplo, vou demonstrar aqui com esse meu produto 2, esse aqui é um que o meu cadastro de produto está errado, tá? Então eu deixei ele para poder ocasionar esse erro. Então lá dentro de cadastros, produtos e serviços, produtos, né, a gente tem a opção de fazer essa validação da configuração para o F de contribuições que a gente tem, que a gente gera lá por meio dos utilitários depois, né, enfim. Então aqui o meu produto referência 2, produto teste. Eu tenho aqui, né, esse aqui foi feita uma alteração. Aqui então no meu produto tá outra informação, né? Mas ela pode estar aqui, né? Uma alíquota 1, por exemplo, uma CST1 na saída, e tá sem alíquota informada, tá com a alíquota 0 informada aqui. Então essas verificações que o usuário vai ter que fazer, se o problema está lá no cadastro de produto, se foi importado na nota fiscal dessa forma, e aí efetuar a correção desse detalhamento aqui. Próximo aqui. CST de alíquota diferenciada com PIS e COFINS de alíquota básica. Então ele vai olhar sempre que o detalhamento de PIS e COFINS estiver com a CST2 e tiver com as alíquotas básicas, né, 1.65, 7.6, ele vai retornar lá na auditoria. Então é dentro da mesma telinha ali, né, dentro dos detalhamentos, PIS, COFINS e outros. E aí ele vai olhar para quando eu tiver uma alíquota 2, uma CST2 informada e as alíquotas básicas informadas. Então, essas janelas aqui. Às vezes ela deixa e vai lá e regulariza. Mas tu acha que aí Chico vai apresentar. Não, calma. Chico vai e diga, fulano, você tem a opção de pagar X ou você paga fatiado. Aí o camarada, eita, eu vou deixar ele pagar isso. Aí, qual o intuito dele deixar pagar isso? Porque eu tô sendo Então aqui eu tenho, né, um detalhamento que eu informei uma CST2, mas eu mantive as alíquotas básicas informadas. Aí ele vai retornar aqui, né? Aí teoricamente eu precisaria corrigir ou as alíquotas ou a CST, né? Informar a CST1, por exemplo. Ou então corrigir essas alíquotas, botar 1.65, 7, trocar, né? Botar as outras alíquotas ali. Tirar, né? A 1.65, 7.6 e formar as alíquotas diferenciadas. Aí ele vai lá e regulariza. Tá entendendo? Mas não é a possibilidade de Chico, fulano, Beltrano vai dizer. Então aqui, né? Alíquota CST2 e as alíquotas básicas informadas aqui, enquanto a minha CST é uma alíquota diferenciada. Processo semelhante vai ocorrer então quando eu tiver a CST3, né? CST de alíquota por quantidade versus alíquota por unidade de produto com quantidade zerada. Então ele vai olhar quando eu tiver a CST3 e a minha quantidade for zero, ele vai retornar, né, lá na auditoria. Que aí a minha CST3 ele vai usar a quantidade também como base do cálculo ali, né? Como uma informação relevante para o cálculo do valor do PIS e do COFINS. Divergência de CST entre PIS e COFINS. Então isso aqui vai ocorrer quando eu tiver uma CST detalhada no meu PIS e uma outra CST diferente informada no meu detalhamento de COFINS.
Aqui, por exemplo, eu demonstrei um detalhamento do PIS com a CST01 e o detalhamento do COFINS com o CST06. Ele vai trazer aqui para a gente também quando houver essa inconsistência. Aqui, por exemplo, ele já me demonstra em tela, né? Produto 2 do lançamento 23, a CST do PIS está 1 e a CST do COFINS está 6. Se eu abrir lá dentro do detalhamento, aí eu posso fazer a correção, né? Corrigir manualmente dentro do detalhamento, ou então alterar dentro do cadastro do produto, se o problema for no cadastro do produto, já fazer esse ajuste. Aqui dentro de PIS, COFINS outros, tem os CSTs incorretas aqui. Aí eu preciso padronizar, né? Ou eu deixo a 1 nos dois, ou eu deixo a 6 nos dois. A natureza não está configurada para detalhar PIS e COFINS. Então aqui o sistema vai olhar para dentro do cadastro da natureza novamente e vai avaliar se ela está como sim ou como não. Se ela tiver como não, e ainda assim tiver detalhamento de PIS e COFINS, ele vai retornar na auditoria. Então, Qual foi a posição? Nada. Disseram assim, geral. Eu tô entendendo muito geral. Geral já sabe. Mas quando quer dizer, olha, eu só pago o 0,51. então ele tem aqui tanto na entrada quanto na saída, né? Mas você já tem mando separado. Eu tenho aqui um detalhamento. Então, por algum motivo acabou sendo gerado, né, o detalhamento de PIS e COFINS aqui, mas não era devido, né? Tem uma natureza que não deveria estar tributando PIS e COFINS. Aí eu precisaria, né, ou excluir esse detalhamento de PIS e COFINS, ou então aqui dentro do meu cadastro de natureza, né, avaliar se essa natureza deve mesmo conter detalhamento de PIS e COFINS ou não, se ela deve ser tributada ou não. Então ele vai olhar aqui para dentro, né, na primeira aba, na aba apurações, impostos e contabilização, vai ver aqui, né, meu PIS e COFINS está habilitado como não. Então eu não deveria estar tributando PIS e COFINS para essa natureza. Aqui ele também vai olhar lá para dentro do cadastro do produto, né, se ele tem classificação igual a 0000 ou 99999999. E aí ele vai retornar ali na auditoria, né? Fica dentro do cadastro do produto ou serviço. E aí fica a critério do usuário ajustar, né? Ou verificar se deve estar tributando mesmo esse produto ou não. O valor da receita superior ao valor contábil da nota fiscal. Então essa auditoria aqui ela vai identificar quando por algum motivo o valor da minha receita ficou superior ao valor total da minha nota. Então, eu configurei talvez aqui dentro dos impostos federais aqui a composição da minha receita e base de cálculo incorretamente e ele ficou errado, né? Tem uma outra auditoria que identifica a diferença também, né? Se estiver acima ou abaixo ele identifica também. Então aqui ele vai identificar o lançamento que eu tenho com o valor de receita superior ao valor contábil da nota, o valor total da nota. Então ele vai olhar aqui para o cabeçalho da nota, né, o valor total do documento. Aqui. E aí ele vai olhar lá para dentro do meu detalhamento de PIS, COFINS e outros para o campo de receita. Então aqui pode ver que a minha receita está R$1 a mais do que o meu valor contábil da nota. Aí ele vai retornar nessa auditoria ali. Notas fiscais modelo 97, 98 e 99 sem natureza de ISS. Então aqui, por exemplo, eu tenho um documento com modelo 99 que não usou uma natureza com detalhamento, com tributação de ISS. Aí ele vai retornar, né, dentro dessa auditoria, quando houver esse cenário aqui.
modelos 97, 98 e 99, e uma natureza que tem uma tributação que não é ISS. Isso tudo ali na capa da nota, né? Vou pegar aqui. Eu tenho aqui o meu modelo, o documento 26, modelo 99. Então aqui, né, modelo 99, e a minha natureza, eu formei aqui uma 6102 que tributa ICMS, por exemplo. Aí ele vai retornar ali dentro da auditoria, dizendo que tem essa inconsistência. Natureza do detalhamento de PIS e COFINS diverge da natureza do lançamento. Então esse cenário aqui, ele vai olhar para a natureza que eu tenho no meu detalhamento de PIS e COFINS, se ela está diferente da natureza que eu tenho informado na capa da nota. Então aqui, por exemplo, no cenário que eu demonstrei, eu tinha a 6101 informado na capa da nota e a 6102 informado no detalhamento de PIS e COFINS. Aqui passando um pouquinho agora para a parte de detalhamento de tipo crédito e tipo débito, a gente tem algumas validações que o sistema faz, dependendo do tipo crédito e tipo débito que tiver informado nos detalhamentos, tá? Então aqui, por exemplo, quando eu tiver um detalhamento com o tipo crédito 4.3.07.2, ele vai olhar para a minha capa da nota e vai ver se o meu lançamento está enquadrado dentro de alguma dessas naturezas aqui. Se tiver diferente de alguma dessas naturezas aqui, ele vai retornar uma advertência ali para nós na auditoria. E aí isso aqui é uma validação, né, que precisa ser feita e pode ocasionar um erro lá dentro da tua validação do teu FD Contribuições. Então a gente tem essas auditorias aqui, né? Não vou demonstrar todas ali também para a gente não se estender demais, mas elas estão todas aqui, ó. Então a parte dos créditos, então eu tenho todas essas validações aqui, e a gente vai ter também dos débitos aqui, que daí seria para o movimento de saídas. No movimento de saídas, então, ele não vai olhar para a natureza, ele vai olhar para a CST que você está usando lá no detalhamento. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma CST4, que é a operação monofásica, a alíquota zero, enfim, ele pede para a gente utilizar, né, um tipo débito ou tipo crédito iniciado em 4.3.10 ou 4.3.11. Se eu usar um outro 4305, por exemplo, ele vai acusar uma advertência lá para a gente. O mesmo, então, para quando eu tiver CST5, ele vai pedir o 4.3.12, CST6, ele vai pedir o 4.3.13, 7, 8, 9. Então, cada um desses aqui ele vai ter uma validação específica, né, que ocorre lá dentro do teu validador depois. Então, ele olha aqui, né, para CST que você está detalhando e para o tipo débito que você está detalhando. Então, aqui eu informei um errado, né, propositalmente, para demonstrar. Valor da receita é diferente do detalhamento de itens. Então, esse aqui é aquele outro cenário que eu mencionei antes, em que ele vai avaliar se o meu valor da receita aqui é divergente do meu valor de detalhamento de itens, né? Então, eu tenho lá o meu valorzinho informado e ele está com uma inconsistência, ele está R$1 a menor lá dentro do meu detalhamento de PIS e COFINS. Isso aqui também pode ocorrer caso eu configure errado aquela regra lá da composição da receita e base de cálculo. Receita diferente do detalhamento de itens, então deixa eu demonstrar aqui, que eu acho que eu tenho um cenário. Aqui. Então é aquele que eu demonstrei ali, né?
o valor do meu detalhamento de PIS/COFINS é 500 e o valor do meu produto lá no detalhamento de itens é 499. Abre a cabeça. Não, você tá dizendo isso, pô. Abre a cabeça. Não, você tá dizendo isso. Não, mas se abrir a cabeça, ele morre. Abre a cabeça. Vai ter aquele cliente que vai querer só pagar um imposto. Agora me diga se você tá Agora você tá. Tô dizendo isso, sim. do jeito assim, você tá dizendo. Eu tô dizendo isso. Ele desde o começo do Então aqui eu vou olhar lá para dentro do meu detalhamento de itens. Isso aqui ele faz uma verificação por sequência, tá? Então a sequência 1 do meu detalhamento de itens ele vai confrontar com a sequência 1 do meu detalhamento de PIS/COFINS. Então aqui a sequência 1 do meu detalhamento de itens está com o valor de 499. Me acusa já que tem diferença, né? Enquanto aqui no meu detalhamento de PIS/COFINS ele tem um valor de R$500. Então ele tem aquele R$1 de diferença. Aqui é o cenário semelhante ao que a gente tinha visto antes, né? Ele tem uma natureza no detalhamento de PIS/COFINS diferente da natureza que eu informei no meu detalhamento de itens. Então quando ocorrer esse cenário aqui, ele vai pegar na auditoria também. Quando eu tiver um produto no detalhamento de PIS/COFINS que está divergente do produto que eu tenho informado dentro do meu detalhamento de itens. Então é bem semelhante à auditoria anterior, né? Ele vai olhar se o produto que eu tenho lá dentro do detalhamento de PIS/COFINS é o mesmo que eu tenho lá dentro do meu detalhamento de itens. Então, em um aqui eu tinha o produto 2 e no outro eu tinha o produto 3. Então, ele vai pegar, o usuário precisa identificar isso ali e ir lá e fazer a correção. Natureza configurada sem lançamento de PIS/COFINS. Então, isso aqui ele vai olhar lá para dentro do cadastro da natureza também e vai verificar se essa natureza tem habilitado para detalhar PIS/COFINS e se ela tem detalhamento de PIS/COFINS. Então, se ela tem valores lançados, né, lá na tela do PIS/COFINS e outros. Se não tiver, ele vai retornar na auditoria. O mesmo ocorre com essa outra, né, que é natureza sem direito a crédito. Então, é quando a minha natureza está configurada como não, mas ainda assim eu acabei gerando um detalhamento de PIS/COFINS indevidamente. Aí ele vai retornar ali na auditoria, né, que eu tenho um detalhamento, mas que a minha natureza não está habilitada para gerar detalhamento. Vou mostrar essas duas aqui. Então aqui eu tenho a natureza 6102, por exemplo, que ela está habilitada para gerar PIS/COFINS. Só que aí eu tenho um lançamento que está sem esse detalhamento. O mesmo ocorre aqui com essa outra, né, o movimento de entrada, que é uma natureza informada que não me permite crédito de PIS/COFINS aqui. Então vamos olhar esses dois cenários aqui. Lançamento aqui. 6102, né? Só que se eu for olhar aqui dentro do meu detalhamento de PIS/COFINS e outros, eu não tenho nada lançado. Então ele vai aparecer aqui como novo, né? Significa que eu não tenho esse registro salvo ainda. Por isso que ele retornou lá na auditoria. O mesmo aqui para o movimento de entrada. Eu vou ter um lançamento aqui que não me permite tomar crédito, né? Então, natureza 2949, por exemplo. Mas ainda assim eu tenho esse detalhamento gerado. Então eu tenho aqui valores de PIS e COFINS que vão acabar entrando lá dentro da minha apuração depois. E aí ele vai olhar para esse campinho aqui, né? Da primeira aba, apuração de impostos e contabilização. Na parte de PIS, alíquotas diferenciadas, IFD contribuições e COFINS, alíquotas diferenciadas e IFD contribuições. Se ele tiver como sim ou como não. Então, se tiver como sim, ele vai ter que ter. Se ele tiver como não, não precisa ter. Aqui então mais algumas das validações bem importantes, tá? Ele verifica
se a CST que você está utilizando condiz com o movimento que está registrado, né? Então, por exemplo, se eu usar uma CST de um movimento de entrada registrado no movimento de saída, ele vai retornar nessa auditoria. Então tem que usar sempre a CST certinha, né? Se é movimento de saída, eu uso a 1, 2, 3 lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no movimento de entrada também eu tenho que usar as CSTs condizentes com o movimento de entrada. Base de cálculo vezes alíquota de PIS e base de cálculo vezes alíquota de COFINS. Então essa auditoria aqui, ela vai confrontar, né, se o valor que eu tenho informado lá no meu valor de PIS, no meu valor de COFINS, condiz com a multiplicação da minha base de cálculo com a alíquota que eu estou usando. Então ele vai verificar se realmente o valor que eu tenho informado lá no meu detalhamento de PIS e COFINS fecha com a multiplicação, né? Base de cálculo vezes alíquota de PIS ou base de cálculo vezes alíquota de COFINS. Eu vou ter também aqui o detalhamento de PIS e COFINS sem informação da conta contábil. Essa aqui ocorre bastante, né? A gente pega bastante situações ali no suporte em que tem esse problema aqui, que ele ocasiona um erro na validação lá dentro do FT Contribuições, que é desse campo. Deixa eu abrir um detalhamento aqui. Desse meu campo, da conta contábil debitada ou creditada. Esse campo aqui, se ele ficar em branco, ele vai retornar, né, lá na auditoria, e em alguns cenários vai retornar dentro da validação do FT Contribuições também. Aí o usuário pode vir aqui informar a conta, né, conta de receita ou conta de despesa, ou então ele pode verificar se lá dentro do cadastro do produto que ele está usando tem essa conta informada, né. Aqui, por exemplo, deixa eu abrir esse produto 2 ali. Então aqui eu não tenho as contas informadas, né? Eu posso informar elas aqui. Posso informar elas aqui. Ou então dentro da própria natureza que eu estou usando, eu posso informar essas contas, né? E isso aqui tudo é para fins de geração por meio do utilitário aqui, né? Que a gente tem. Movimento de saídas ou entradas, PIS, COFINS, outros, gerar detalhamento de PIS e COFINS. Então eu posso ter ele ou aqui no cadastro do produto, ou então aqui dentro do meu cadastro de natureza. Que aí eu tenho aqui, né, a conta contábil debitada ou creditada para FD Contribuições. Vai ficar a critério do usuário quando for gerar esse detalhamento aqui, né, gerar detalhamento de PIS e COFINS, utilizar a opção da natureza para gerar a conta contábil ou do produto para gerar a conta contábil. Então aqui da parte de PIS, COFINS e outros é basicamente isso. Essas seriam as auditorias mais importantes dessa aba do PIS, COFINS e outros. A gente vai dar uma olhadinha agora bem breve nas auditorias da parte de substituição tributária, tá? Aqui de ST, ele vai demonstrar então quando eu tiver uma alíquota inconsistente lá dentro do meu lançamento de ST com o que eu informei na capa da nota. Então, por exemplo, eu informei uma alíquota de 7% lá na minha capa da nota, só que no meu lançamento de ST eu tô com uma alíquota 12, ou tô sem detalhamento, tô com uma alíquota 0, por exemplo. Eu vou demonstrar quais são os campos que ele valida aqui. Ó. Deixa eu desmarcar isso aqui. Então aqui, né, ele me trouxe que o meu lançamento, ele tem alguma divergência, ou na minha natureza, ou na minha alíquota, lá dentro do meu detalhamento de ST. Aí a gente faz o mesmo processo, né, pode dar 2 cliques, ou pode encontrar o lançamento lá dentro do movimento de saídas.
E aí ele vai olhar aqui, né? Eu tenho uma alíquota de 7% informada aqui. Enquanto lá dentro do meu detalhamento DST, eu vou ter uma alíquota que não condiz com o que eu tenho informado aqui na capa da nota. Então aqui a minha natureza, a princípio está certa, né? Está batendo com o que eu tenho na capa da nota. Só que eu tenho uma alíquota inconsistente aqui, né? Dentro tem uma alíquota incorreta. Então ele vai retornar essa auditoria ali para a gente. Essas auditorias aqui, inclusive, se o usuário preferir, né, ele pode exportar elas, né? Pode exportar elas aqui em Excel, em Word, pode estar imprimindo elas também, se desejar, posteriormente, se facilitar o processo de verificação, né? E pode exportar essa listagem aqui, porque às vezes vai vir bastante coisa aqui, e aí você consegue identificar quais são os lançamentos que estão com problema também, né? Então, natureza não está configurada para detalhar ST, ou então a natureza está configurada para detalhar ST, mas não tem o detalhamento. Então é bem semelhante àquela outra auditoria que a gente viu antes, ali de FT contribuições. Então ele vai olhar aqui para dentro do campo de apurações, impostos e contabilizações da nota e vai verificar se o teu campo de ST está habilitado, né? Tá como sim ou tá como não. Então ele vai ter essas duas auditorias ali, né? Essas duas aqui, para fazer essa validação. Se a natureza deve detalhar ST, se ela está com detalhamento gerado, ou se ela não deve, né? Se ela está sem detalhamento. Se ela tiver com detalhamento, ele vai retornar aqui na auditoria para a gente. Algumas verificações aqui do cupom fiscal, então, né? A diferença entre redução, diferença de redução em produtos, valor da venda e soma da base de cálculo de demais dos cupons fiscais. Então são essas três auditoriazinhas aqui, né? Aqui, por exemplo, ele vai fazer a validação lá do meu detalhamento de redução e vai confrontar com o meu lançamento. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Isso aqui ele faz tanto do valor da base de cálculo quanto o valor do imposto aqui, tá? Então ele vai olhar lá para o meu detalhamento de redução Z. Então aqui eu tenho um detalhamento com o valor de 999, né? Enquanto o meu lançamento lá dentro da movimento de saídas aqui do meu cupom fiscal tá com um valor de 1.000. Então ele tá inconsistente aqui, né? Um valor diferente. Inclusive isso aqui daí o usuário pode estar vindo aqui na parte de saídas aqui, né? Ou aqui por movimento, saídas, SPED, redução Z, né? Ele pode verificar, né? Fazer esse confronto das informações e tá corrigindo o que retornar ali na auditoria. Então aqui é bem breve mesmo essas auditorias da parte de cupom fiscal. E aí fica a critério do usuário fazer essa validação e partir para a correção. A gente tem algumas outras auditorias aqui que eu vou discorrer brevemente sobre elas, tá? Nessa aba outras, que pode ser interessante aí para o pessoal estar utilizando aí nas conferências durante as verificações aí mês a mês, em que eles desejarem fazer as entregas. Então a gente tem essa verificação aqui, por exemplo, ele vai olhar para o meu fornecedor ou para o meu cliente. Se ele tiver detalhado como uma pessoa do exterior e estiver utilizando um estado que seja um estado nacional, né? Então aqui, por exemplo, E olha que o camarada, assim, daquele negócio do cremosinho lá no CRI, ali é só carro, só para gente que tem carro. tem aqui a pessoa do treinamento. Se você agora você ali no Escolha das Armas, Então aqui ele vai avaliar, né, se
Se a minha pessoa tiver como outros exterior e ainda assim tiver com o estado do Pará aqui, por exemplo, ele vai retorná-la na auditoria. E aí essa pessoa, quando ela é do exterior, a gente tem um específico aqui, que é esse aqui, ó, PX. Aí ele tem que estar condizente essa informação aqui de outros exterior. São algumas das verificações lá para o estado do Rio Grande do Sul, que tem o anexo 5A e 5B, né? Que é aquela parte de detalhamento em que eles têm que informar quando os valores vão para a coluna de outras ou isentas. Ele vai identificar se tem alguma inconsistência nesses valores aqui. Quando a pessoa faz a entrega do arquivo do ISS, né, aquele arquivo que você entrega lá na prefeitura, normalmente, no site da prefeitura, vai fazer algumas verificações se tem alguma inconsistência nos valores informados lá dentro. É uma telinha de detalhamento de ISS que vai habilitar quando você estiver fazendo o lançamento, né? Prestador de serviço ou fornecimento de energia elétrica sem estado ou município, então ele vai olhar novamente aqui para dentro do cadastro da pessoa, né? Vai ver se ele está prestando um serviço ou fornecendo energia elétrica e vai avaliar se ele, por algum motivo, acabou ficando sem o município ou sem o estado aqui. Tabelas contábeis com contas inválidas, né? Então ele vai olhar lá para dentro do teu cadastro de tabelas contábeis, vai ver se as contas contábeis que você está informando lá estão corretas, se você não está informando uma tabela, uma conta contábil que foi desabilitada ou uma conta contábil que não existe, por exemplo, de outro plano, talvez ele vai fazer essa verificação. Algumas verificações da DEMED também, para quando vocês vão fazer a entrega da declaração de serviços médicos ali. Ele faz essas verificações aqui, diferença total nota fiscal e detalhamento do tomador e beneficiário, e também algumas informações do próprio tomador e do beneficiário. Produto cadastrado com unidade de medida sem cadastro, então é a mesma auditoria que ele faz, que eu mencionei anteriormente, ele vai olhar lá para o detalhamento, né? E vai ver se você tem configurado a unidade de medida aqui no 0190. Uma verificação de dados cadastrais. Produto sem código de barras aqui, quando o usuário depende dessa configuração do cadastro do produto em que ele utiliza o código de barras para alguma finalidade, né? Ele vai identificar os produtos que não têm esse código de barras. Para fins de reinf, por exemplo, você pode estar utilizando quando você tiver um serviço prestado, né, que é construção civil, se você tem a obra informada lá dentro do cadastro, né? Então, lá dentro do lançamento, lá dentro do cadastro de outras empresas, também ele vai verificar se você tem a obra informada. Produto com tipo de item serviço, sem a definição do código de serviço. Ele vai olhar aqui para dentro do cadastro do seu produto, né? E aí, por exemplo, aqui, se tiver informado como serviços, o ideal seria que ele tivesse o código de serviço informado aqui, né? Na informação se entrega SPED. Que aí é aquele código de serviço lá da lei 116 lá, que aí você pode estar informando ele aqui. Unidades imobiliárias duplicadas, então ele vai olhar aqui para o teu movimento, saída, atividades imobiliárias, unidade imobiliária, vai ver se você tem alguma unidade imobiliária em duplicidade. Cadastro de CFOP sem detalhamento da conta contábil, então é aquele mesmo erro que eu mencionei anteriormente, que pode ocorrer quando você não tem a conta debitada ou conta acreditada no PIS e COFINS. Só que aí aqui ele vai olhar para o cadastro da CFAP, vai ver se ela tem, ou então ele vai olhar para o cadastro do produto e vai ver se ele tem detalhado lá a conta. Natureza de operação sem operação fiscal configurada por Simples Nacional, então aqui vocês vão começar a olhar mais para a parte de Simples Nacional, né? Se você tem uma natureza que não tem a configuração das regras lá para o Simples Nacional. Aqui, natureza sem operação de configuração para faturamento, né?
que é essa configuração que vai estar aqui dentro do cadastro, naturezas, configurar regras fiscais, que é o que vai compor, em muitos casos, o teu relatório de faturamento aqui, né? Então, relatórios fiscais, faturamento. Por exemplo, se eu tiver uma natureza que não tem a regra do meu faturamento federal configurada, ela não vai vir para cá. Então, é essa configuração que essa auditoria aqui vai pegar. Aí o usuário vai ter que vir aqui no cadastro, naturezas, regras fiscais ou configurar regras fiscais e fazer a configuração, né? Quando o usuário tem os cenários com produtos que são monofásicos, né, que ele faz a configuração de NCM ou produto lá para fins de Simples Nacional, ele pode usar essa auditoria aqui, né, para ver se tem a operação fiscal configurada para estar tributando. E aí para fins de Simples Nacional, então também seriam esses aqui, né? Seria bem interessante você estar utilizando. Então aqui da parte do fiscal seria basicamente isso, da auditoria. Eu vou demonstrar alguns relatórios aqui que vocês podem utilizar. Desculpa, tem auditoria de duplicatos ainda, acabei esquecendo. Auditoria de duplicatos, então, quando o usuário faz controle por duplicata, tá? Utilitários, auditoria de duplicatos. Essa auditoria aqui, ela vai identificar quando você tiver alguma divergência no número do documento ou da duplicata. Ele vai verificar se elas estão condizentes, né? Duplicata a receber ou duplicata a pagar. Então você tem os dois aqui, né? Duplicata a pagar e também do duplicata a receber para fazer essa validação aqui. Quando você tem uma duplicata a pagar ou receber em duplicidade, então ele pode identificar também aqui. Demonstrei um cenário aqui de uma duplicata a receber que eu registrei em duplicidade. A gente vai executar ela aqui. E ele vai retornar em tela pra gente que eu tenho um lançamento que está com 2 duplicatas geradas. Aí o usuário pode identificar aqui, né? Chave da duplicata, o número da duplicata, e pode ir lá e fazer a correção dessa duplicata que está em duplicidade aqui. Aqui também, quando ele tiver o indicador de pagamento à vista e tiver um detalhamento de duplicata, ele vai retornar em tela isso. Então, vai retornar em tela, então, esse documento que tem o indicador de pagamento à vista, porém com detalhamento de duplicata, né? Então, aqui eu tenho o meu detalhamento, chave de lançamento 37. Então aí eu posso verificar aqui, né? Que eu tenho indicador de pagamento à vista, mas eu tenho um detalhamento de duplicata aqui dentro. E aí ele faz essa validação, né? Fica a critério do usuário excluir essas duplicatas ou mantê-las ali, né? Ele só vai trazer essa informação. Existe essa duplicata informada. E o mesmo quando for indicador de pagamento a prazo. Ele vai identificar que eu tenho indicador de pagamento a prazo, mas que eu não tenho duplicata gerada para esse documento. Isso aqui vai ocorrer aqui, né, no meu movimento de entradas ou de saídas, né, receber ou a pagar, em que eu tiver indicador de pagamento a prazo e tiver sem detalhamento de duplicatas. Então aqui ele identificou, né, que eu tenho o meu lançamento, sequência 38. Ele está com o indicador de pagamento a prazo e está sem detalhamento de duplicatas aqui dentro. Aí ele pode estar gerando por utilitário, pode gerar manual, aí fica a critério do usuário também. Agora sim, então eu vou demonstrar algumas das consultas aqui. Essas consultas elas vão ajudar vocês durante as conferências ali, mensais, que vocês podem estar fazendo. Algumas das bem importantes aqui, tá? Lançamentos fiscais personalizado. Essa rotina aqui a gente utiliza bastante porque ela traz os dados bem completos, tá?
Então aqui eu tenho a opção de informar o movimento de entrada, o movimento de saída, data inicial e final, se eu quero filtrar um cliente ou fornecedor específico, um produto, uma classificação fiscal específica, uma natureza ou até mesmo uma chave de lançamento. A gente tem esses 3 quadros aqui que a gente pode selecionar quais informações a gente deseja visualizar. Então, eu posso informar aqui que eu quero visualizar o documento, a chave de lançamento e a série e a data de emissão. Ou então, lá dentro da parte de detalhamento de itens, o que eu quero visualizar lá de dentro. Então, eu posso visualizar minha CFOP, a minha NCM, valores de desconto que eu tenho, despesas acessórias, enfim, todos esses campos aqui eu posso optar por visualizar, né, ou não visualizar, né, deixar ele desmarcado para que ele não conste na minha auditoria. O mesmo ali para a parte de detalhamento de PIS e COFINS, então eu posso visualizar o valor de receita, base de cálculo, quantidade, CSTs, os tipos débito e tipo crédito. Isso aqui daí fica a critério do usuário, então, utilizar seria essa auditoria, essa consulta aqui, né? Consulta, lançamentos fiscais personalizados. A gente também tem ali a consulta personalizada para retidos, né? Pode estar utilizando para conferir o meu detalhamento de retidos. Então eu tenho a dinâmica bem semelhante à outra, né? Eu posso marcar aqui quais informações eu desejo visualizar e marco elas aqui e executo. Lançamentos de entrada e saída, lançamentos de entrada e saída PIS e COFINS. Então, lançamentos de entrada, lançamentos de saída, eu vou poder fazer uma conferência breve dos lançamentos que eu tenho aqui nas entradas e nas saídas. E aqui no lançamento de entrada e saída PIS e COFINS, eu tenho a parte de detalhamento de PIS e COFINS, né? Que ele vai trazer basicamente a mesma coisa que eu trouxe aqui, só que aí restrito apenas para a parte do PIS e COFINS, do que interessa ao PIS e COFINS. Aí aqui ele vai trazer, né, a chave de lançamento, CFP, produto que eu estou utilizando, a quantidade, caso haja. Base de cálculo do PIS e COFINS aqui, então. Valor do PIS, valor do COFINS. Se a nota fiscal é cancelada ou não. As CSTs que eu estou usando. E o tipo débito e tipo crédito que eu estou utilizando nos meus lançamentos. A gente tem algumas relatórios aqui também da parte de duplicatas, né? Consultas aqui das duplicatas a pagar, duplicatas a receber, que são essas duas aqui. Que a gente tem uma liberdade maior para trabalhar com os registros em tela, né? Então, nessas consultas a gente pode aplicar alguns filtros aqui para facilitar nossa visualização das informações. E a gente tem essa opção aqui para consulta de duplicatas também. Mandar ou receber. Relatórios de movimentos também, então a gente vai ter uma infinidade de relatórios aqui que a gente pode estar utilizando. Conferência de entradas, conferência de saídas, das informações da DEMED, dos impostos retidos, né? Retidos e apurados nas entradas ou retidos e recebidos nas saídas. Então a gente pode utilizar esses relatórios de movimento aqui para estar auxiliando nas conferências, né? Deixei destacados alguns aqui. Entradas e saídas, retidos, duplicados a receber. O totais ICMS por natureza e totais ISS por natureza também são relatórios que a gente utiliza bastante. E também o totais produtos e serviços, PIS e COFINS por produto, caso o usuário queira visualizar ali, né, os valores de PIS e COFINS separado por produto. Vamos partir agora então para a parte de auditoria de dados contábeis. Vou passar brevemente aqui para demonstrar ali para vocês a finalidade dessas auditorias aqui, tá? A gente vem aqui em utilitários, auditoria de dados contábeis. Aqui eu separei essas auditorias aqui em alguns blocos, tá? Para
ficar mais fácil o entendimento. Então, eu separei aqui algumas auditorias para fins de configuração de reserva de contas de clientes e fornecedores. Tá? Essas auditorias aqui, da aba de cadastros, ela vai identificar quando a gente tem a reserva de contas aqui dos clientes e fornecedores, se elas têm alguma inconsistência, então alguma duplicidade, quando eu tenho, por exemplo, a mesma conta informada para 2 clientes, a mesma conta informada para 2 fornecedores, que é esse cenário que aparece aqui. Então ele vai me falar aqui qual que é a conta, né? E para qual pessoa que essa conta está definida, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma duplicidade, então eu tenho a mesma conta informada para 2 pessoas diferentes. Então, aqui um exemplo, né, de problema que pode ocorrer seria a contabilização de valores a pagar ou a receber de clientes e fornecedores ocorrendo em uma mesma conta contábil. Então aqui quando eu tiver uma nota fiscal para contabilizar, uma duplicata para contabilizar, ele vai acabar contabilizando na mesma conta, mesmo sendo fornecedores ou clientes diferentes. Tá? Alguma sugestão de método de correção aqui. A gente tem a parte de utilitários de plano de contas aqui, para manutenção dessas contas, né? Limpar clientes e fornecedores, criar as contas quando elas não existem ainda. Então é bem breve aqui, né? Bem simples essa etapa aqui da parte das contas. Para quando a gente tem relacionamento de contas, né? Lá para o plano referencial, para fins de entrega de ECD ou ECF, a gente sabe que a gente tem que fazer o relacionamento, né? Essas 2 auditorias aqui, elas vão identificar quando houver ausência desse relacionamento. Quando a empresa não tem a configuração de zeramento, então utilitários, zeramento, configuração de zeramentos contábeis, ele vai identificar quando não houver esse zeramento aqui, essa configuração de zeramento, e o usuário pode estar indo lá e configurando. Contas analíticas com o mesmo nível de contas sintéticas, né? A gente sabe que a gente tem que seguir uma cadeia, né, de configuração das contas aqui dentro do plano de contas. Então ele vai identificar quando eu tiver uma conta analítica configurada no mesmo nível de uma conta sintética aqui dentro. Isso a gente pode demonstrar, né? Deixa eu carregar aqui. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui dentro do meu grupo de ativo, se a minha conta caixa ela tivesse no grupo 1.01.01, ela ia estar 1.1.01.001. Ela ia estar inconsistente, né? Porque ela ia estar no mesmo nível da minha conta sintética anterior de bens numerários. Então essa auditoria ia fazer essa validação aqui. A parte da definição de contas, né? Então, SPED patrimônio líquido, contas de compensação, outras contas. Ele vai olhar aqui para dentro do meu cadastro de plano padrão, se eu fiz a definição das minhas contas padrões, ou então aqui se eu fiz a minha definição das minhas contas específicas, né? Lá para fins de contas de patrimônio líquido, contas de compensação e outras contas, né? Quando eu tenho minhas contas do grupo de resultado lá, de encerramento do exercício, enfim. Também vai identificar quando a minha empresa não tem uma opção da ECD, né, no período. Então, configurações, optando pelo ECD SPED contábil, eu tenho que ter uma opção pela ECD ali a cada ano que eu vou fazer a entrega, né? Cada período que eu estiver fazendo entrega na minha ECD. Aqui é a aba de lançamentos, então. Fazer algumas verificações quando eu tiver alguma inconsistência na movimentação contábil, tá? Então, quando eu não tiver lançamento de zeramento, que são os lançamentos de origem ZZ, data do lançamento maior que encerramento do estabelecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma filial, né, uma filial 2 ali, e eu fiz a baixa dela no dia 1º de janeiro de 2022. Só que por algum motivo eu acabei fazendo um lançamento contábil em janeiro de 2023 nessa filial, que não é devido, né?
Não deve ocorrer esse lançamento após o encerramento das atividades do estabelecimento. Aí essa auditoria vai identificar quando houver esses lançamentos aqui. Data de transação do lançamento contábil, então ele vai identificar, né, se a minha data do lançamento contábil condiz com o restante das datas que estão dentro da minha transação, que é aquela informação que fica aqui dentro, né, do lançamento, que é o que vai lá para o teu SPED contábil posteriormente. E a gente faz aquele agrupamento de lançamentos, né, que vai fazer a totalização por transação, que é essa informação aqui, né. Então, dentro da minha transação, eu posso ter vários lançamentos, e ele vai verificar se as datas estão condizentes ali. Diferença de débito-crédito do lançamento contábil. Então aqui ele vai identificar se eu tenho alguma diferença, um débito sem um crédito sem um débito. Se eu tenho alguma inconsistência ali no período, né, que possa ocasionar diferença aqui na minha partida dobrada, assim, vamos dizer, né, se meu total de débito não fecha com o meu total de crédito. Para executar aqui. Deixa eu executar. Vamos abrir uma nova auditoria, tá? Quando houver um lançamento em conta sintética também, tá? Ele vai identificar. Eu tenho essa auditoria ali. Problemas nas transações contábeis para SPED. Então, isso aqui o pessoal que faz a entrega desse CD já deve ter visto ocorrer. Que ele acusa uma divergência, né, no valor da minha transação, que é quando a minha transação realmente não bate o total do débito, ou o total do crédito dela, do débito e crédito, não fecha, por exemplo. Ele vai retornar dentro dessa auditoria aqui. E aqui também, quando eu tiver um lançamento extemporâneo, né, ele vai fazer a conferência dentro do meu lançamento extemporâneo para identificar se há algum problema ali. Algumas validações também, para quando gerencial. Ele vai verificar se eu tenho algum lançamento em centro de custo sintético, que aí na estrutura de centro de custos a gente tem uma estrutura bem semelhante ao plano de contas, né? Que eu tenho um centro de custo sintético e aí dentro desse sintético eu tenho os analíticos para fazer a minha departamentalização, né? Então, definir ali os meus departamentos. Quando eu tenho o lançamento em uma conta de despesa lá, por exemplo, né? Uma conta de resultado que deveria ter distribuição gerencial e não tiver, ele vai retornar aqui nessa auditoria também. Lançamentos com diferença gerencial, então quando houver alguma diferença de valores ali dentro do meu detalhamento de lançamento gerencial. E também ele vai fazer uma verificação quando eu tiver um lançamento conforme minha conta contábil e centro de custo. Então, se é devido eu ter esse detalhamento de centro de custos ou não. Que a gente tem toda uma configuração, né, de centro de custos para poder estar utilizando essa ferramenta de controle gerencial aqui. Então aqui, né, novamente, utilitários, auditorias, utilidades contábeis. Vou deixar com intervalo menor aqui.
aqui minha parte de centro de custos, né? Que é aquela etapa que eu mencionei, né? Ele vai ser útil aqui, né? Quando eu tiver aqui a minha empresa habilitada para utilizar centro de custo. Então, somente quando eu tiver utiliza centro de custo sim aqui, ele vai fazer essas verificações. Aqui eu tenho duas auditorias bem breves, né? Ele faz uma verificação se o meu relacionamento lá das minhas contas da minha DRE estão corretas, a parte de resultado agrupado, e quando eu tenho mais de um nível de classificação no detalhe. Então, ele verifica se aquele meu relacionamento aqui dentro da parte de demonstrações contábeis, demonstrações plano padrão e plano específico estão relacionados corretamente. Aqui algumas outras validações que eles fazem ali, né, para fins de entrega da ECD. Ele verifica que se houve mudança de plano de contas, se eu não tenho a informação do ION 57 gerada, né? Então, se lá na minha opção pela ECD eu informei que houve mudança do plano de contas, eu tenho que gerar os registros aqui do ION 57, né? Aqui do plano de contas, do manutenção do plano de contas anterior, dos dados do plano de contas anterior. Necessidade de cadastro de participante, então ele vai verificar se eu informei aqui na minha opção pela ECD informa cadastro de participante sim ou não, e ele vai ver se lá dentro do meu gerenciador de empresas eu tenho o cadastro de participante informado. Já vou demonstrar ela aqui. Então, se houve mudança de plano de contas, sim ou não, né? Vou voltar aqui, o participante. Aqui, se utiliza cadastro de participante, sim ou não, né? Que eu mencionei ali. Se utiliza plano referencial, então aqui, se ele está sim ou não, né? Ele tem que estar informado aqui e tem que estar com os relacionamentos certinhos lá. E ele verifica também se a ordem do livro condiz com a ordem que foi informada na entrega anterior. Então, se a minha ECD anterior foi 1, essa aqui vai ter que ser 2. Se a anterior foi 2, essa aqui vai ter que ser 3. A parte contábil aqui é basicamente essas auditorias, tá? É bem breve mesmo. Alguns relatórios que podem estar auxiliando vocês nessas conferências são esses aqui, tá? Conferência de lançamentos contábeis, conferência de lançamentos gerenciais, diferenças de lançamentos contábeis e conferência de lançamentos contábeis. Tem aqui dentro do menu de movimentos também, eu vou demonstrar aqui então relatórios, movimentos, a gente tem os lançamentos contábeis, os lançamentos gerenciais, as diferenças, né? E também aqui dentro do menu de movimentos eu tenho o diferenças gerais, que você pode estar utilizando para identificar as diferenças. Que fica a critério do usuário usar aqui o relatório de movimentos, né? Ou aqui dentro do movimentos mesmo. Aqui no diferenças gerais eu executo, né? E tenho um retorno caso eu tenha alguma diferença nas minhas transações, no meu saldo, nas origens. Isso ele vai usar como base essas variáveis aqui, né? Aqui, por exemplo, eu deixei como transação e ele identificou que eu tenho uma transação que tem uma diferença no total do débito e no total do crédito de R$ 1.000. Então aqui se eu der um duplo clique, ele vai me levar lá para dentro desse registro que está acusando a inconsistência aqui também. Então ele trouxe aqui, e aí eu posso identificar esse lançamento e fazer a correção. Aqui então, para a gente concluir, então a gente vai ter a auditoria dos dados patrimoniais, tá? Bem brevemente também. Lá dentro do meu controle patrimonial, né? Vou ter aqui algumas auditorias que eu posso estar usando para identificar possíveis erros ali, né? Que podem ter ocorrido no cadastro dos meus bens. Então eu tenho aqui o meu menu de utilitários, auditorias de dados patrimoniais. E aí eu vou ter essas auditorias aqui que eu posso estar utilizando
né? Alocação do centro de custo, local físico, débito e encargo do bem, documento fiscal de compra e contas contábeis dos lançamentos. Deixa ele carregar aqui. São essas auditorias aqui, então, né? Que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, basicamente, a gente vem aqui, marca elas, executa, né? Executa as auditorias. Ele vai fazer uma varredura nos cadastros de bens que a gente tem e vai encontrar esses problemas que podem ocorrer. Então, o que vai ocorrer de validação aqui, tá? A maioria dessas auditorias aqui vai confrontar com o que eu tiver aqui dentro de configurações, configuração da empresa. Se aqui dentro da configuração da empresa eu tiver habilitado para alocação por centro de custo, por exemplo, então aqui, utiliza centro de custo sim. No meu detalhamento de itens eu vou ter que alocar no meu detalhamento de bens ali, eu vou ter que alocar eles num centro de custo. O mesmo se eu utilizar um local físico, tá? Então, se ele tiver como sim aqui, eu tenho que informar um local físico para ele. Quando eu utilizo a contabilização de encargos por item, eu tenho que fazer o detalhamento da minha conta contábil de encargo lá dentro do meu detalhamento do bem aqui. Então, ele vai retornar essas auditorias aqui, tá? Então, que não foi alocado por centro de custo, ou então que o bem não foi alocado em um local físico. Aqui nas contas contábeis é só quando eu utilizar por item, né? Então, ele vai olhar para dentro desse cadastro do bem aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, sempre olhando ali para dentro da configurações, configuração da empresa, o que tiver habilitado como sim ou como item, né? No caso da conta de encargo aqui, ele vai fazer essas validações. Então, aqui, né, dentro da aba conta contábil, então eu vou ter meu centro de custo e o meu local físico, quando for necessário informar. Aqui na parte de configuração, quando o meu contabilização de encargo estiver habilitada por item, então ele vai exigir que a gente informe essa conta contábil de encargo aqui, tá? Que é o que retorna nessa auditoria aqui. Aqui a minha, como ela está como conta contábil, ele não retornou nenhum erro, tá? Ele também vai identificar se eu tenho o documento de compra informado, essa aba aqui, documentos fiscais, né? Então aqui eu preciso ter o documento de compra informado para fazer esse vínculo para ele não retornar aqui na auditoria. E também quando eu tenho uma conta contábil que eu tenho configurado bem e que essa conta contábil não tem configuração na parte de contabilização ali das tabelas, né? Mas aqui no meu cadastro de contabilização, tabela contábil patrimonial, eu não tenho a tabela contábil configurada para essa conta aqui. Então, aqui da parte de patrimonial é bem breve, tá? Seriam essas auditorias aqui. E, então, aqui a gente encerra, né, o nosso EAD. E aí ficando aberto agora para caso vocês tenham algum questionamento do que foi repassado. Aí a gente pode estar passando as orientações para vocês agora mais uns minutinhos. Aí a gente vai deixar aberto caso vocês queiram fazer algum questionamento.